Olá, povo de Deus, sábado 7 de janeiro de 2023, tempo de Natal antes da Epifania. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 5, de 14 a 21, e Evangelho de João 2, de 1 a 11. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Chegamos ao último capítulo da primeira carta de João e, como uma espécie de síntese, ele retoma os principais temas que tratou até aqui. Em toda a carta, João insistiu na necessária consistência da fé e coerência da vida cristã, que consiste em crer que Jesus é o Messias e que há entre ele e o Pai uma unidade perfeita. Também insistiu na necessidade da oração confiante dirigida ao Pai, para obter a vida para aqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que quebram definitivamente a relação com Deus e por isso levam à morte. E há pecados que não quebram definitivamente essa relação e por isso não levam à morte. É bom rezar por estes pecadores para que sejam readmitidos à comunhão com Deus. É bom rezar para que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. João ainda manifesta a certeza que o anima quanto ao ensino ministrado às suas comunidades. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, mas o Filho de Deus o guarda e o maligno não o apanha. Sabemos que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio ao mundo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Todo esse conhecimento é experiencial e obtém-se por Cristo, o verdadeiro que é Deus e é a vida eterna. Por isso, há que guardar-se dos ídolos e centrar-se em Jesus, que é Deus e é a vida eterna. João 2, de 1 a 11. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala.
e eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Nas bodas de Caná, João apresenta Jesus como o esposo da humanidade. Para entender o texto do Evangelho de hoje, é importante conhecer alguns costumes da época da Palestina, no primeiro século. Os casamentos nas vilas judaicas eram celebrados durante vários dias, e devido à longa duração da festa, é bem possível vir faltar o vinho. Quem presidia o casamento eram os próprios familiares. Não havia uma instituição religiosa para isso. João, o quarto evangelista, toma um destes casamentos como cenário para o primeiro sinal dos 7 sinais que Jesus realiza em toda a sua obra. E no contexto das bodas de Caná da Galileia, João apresenta Jesus como o esposo da humanidade. Portanto, nada de fazer leitura fundamentalista de um texto altissimamente simbólico. Os símbolos conduzem ao cume da narrativa, a manifestação da glória de Jesus. Embora o contexto da festa de casamento seja o da Galileia, as talhas de purificação indicam claramente que se trata de um casamento judaico. A abundância de vinho é, por um lado, justificada pela duração da festa, mas, por outro, pode e quer significar a plenitude de graças e bênçãos advindas da presença do verdadeiro noivo, Jesus Cristo. A cena de casamento serve como metáfora do casamento de Jesus com o povo, imagem já antiga no seio da literatura judaica. Caná da Galileia fica na fronteira com os povos pagãos, simbolizando que a boa nova de Jesus começa a tomar novos rumos, vencendo a ideologia sectária de povo eleito. Os judeus já estavam embriagados com sua lei e tradições, mas o vinho melhor, que é Jesus, ainda encontrará espaço para manter a alegria da festa. Jesus é o prolongamento dessa alegria, e com muito mais qualidade. Toda a narrativa desse primeiro sinal culmina com a manifestação da glória de Jesus e com o ato de fé de seus discípulos. E a presença da mãe é a presença da comunidade. E a comunidade é que diz: fazei tudo o que ele vos disser, porque a comunidade entendeu que só subsistiria se de fato fizesse tudo o que tinha aprendido de Jesus. Um beijo no seu coração.